Olá pessoal, vocês devem ter me visto aqui colocando palha em cima desse canteiro, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância que tem da colocação da palhada em cima do solo, principalmente na produção de hortaliças. Essa aqui é uma característica fundamental da produção orgânica, né? Quando a gente fala em produção orgânica, além de não poder utilizar agrotóxicos e nem insumos químicos, a cobertura de solo é fundamental para a gente conseguir uma boa produção dentro dos orgânicos. Mas a cobertura de solo também ela é importante não só na produção de hortaliças, não só na produção orgânica, mas em qualquer tipo de produção. Por que ela é importante? Eu quero falar para vocês algumas características disso, alguns benefícios que traz a cobertura de solo para o solo e para a nossa produção. Vamos falar diretamente relacionado à produção em hortas, em hortaliças. Como vocês podem ver aqui, toda a minha parte da horta, os canteiros são cobertos por palha e até mesmo nos caminhos há cobertura de palha. Alguns benefícios que isso traz. Aqui na produção de hortaliças, um dos benefícios que a cobertura dos canteiros traz é impedir que a água da chuva, a chuva cause erosão nos canteiros, né? Você imagina um canteiro é uma área de solo altamente nutritiva, né? Lá você tem muita matéria orgânica, você tem muito nutriente. E a água da chuva, quando cai em cima desses canteiros, ela acaba causando impacto, ela acaba causando erosão. Talvez você não veja a erosão nos canteiros, mas ela vai levar aquela camada por cima, aquela camada superficial rica em nutrientes, para onde? Para dentro dos caminhos, que é a parte mais baixa. Ou seja, você vai perder nutriente de cima do canteiro onde você faz o cultivo para o caminho, que é um espaço que você não utiliza. Outra questão, ela vai impedir a compactação pela água da chuva. Mas aí você pensa, puxa vida, uma gotinha de chuva minúscula, ela vai causar compactação no solo? Com certeza causa. Se você observar em solos que foram revolvidos, recém-revolvidos, depois que chove, forma uma crosta em cima daquele solo. Quando se faz o plantio, antes de uma chuva, e se tem uma chuva torrencial, muitas vezes a semente não consegue germinar porque ela não consegue romper aquela camada que foi compactada pela chuva. Então não é só uma gotinha de chuva, são milhões, bilhões de gotinhas de chuva juntas, que caem a uma grande velocidade e têm impactos sobre o solo. Ela causa um forte impacto na hora que ela encosta no solo. Quando você tem a cobertura, essa gota de chuva ela não cai diretamente na terra. Ela vai cair sobre essa cobertura, que vai ser uma forma de amenizar esse impacto. Ela vai trabalhar como se fosse um colchão e vai amenizar esse impacto da água da chuva, e essa gota não vai mais causar aquela compactação no solo. Isso é bastante importante. Outro benefício que a palhada traz para a gente é a redução do aparecimento de insos, de ervas daninhas, aquelas plantas que te incomodam tanto na horta como numa lavoura comercial. O que ela causa? Ela faz uma cobertura do solo, né? E muitas sementes que tem nesse solo, que tem no banco de sementes desse solo, as sementes precisam de luz solar para que elas germinem. A maioria das sementes precisa de muita luz solar para que elas germinem. Então, quando você tem uma camada de palha em cima, né, vai reduzir a luminosidade em cima do solo, o que vai diminuir o aparecimento dessas ervas daninhas, dessas plantas que você não quer que apareçam tanto nos seus canteiros, como também na sua lavoura. Mais um benefício, ela vai aumentar o período de umidade no seu solo após uma chuva, né? Você vai ter um solo mais úmido por mais tempo por causa dessa cobertura. Ela vai causar sombra nesse solo, os raios solares, o sol não vai bater diretamente nesse solo, então esse solo não vai evaporar água tão rapidamente. Mais um benefício que traz a cobertura de solo. Outro benefício, ao longo do tempo essa cobertura vai sendo decomposta pelos micro-organismos e ela vai formando matéria orgânica dentro desse solo. E isso
vai melhorar muito a estrutura do seu solo. O solo vai ficar mais poroso, vai ter melhor infiltração de água e vai ter mais aeração, que também é muito importante para as plantas, para a raiz da planta, ter um solo mais fofo, um solo mais poroso, né, que consiga absorver melhor a água da chuva e também que tenha mais ar dentro desse solo, que não seja um solo compactado e que essa raiz vai ter dificuldade também de crescer no meio desse solo mais compactado e de buscar os nutrientes nas camadas mais profundas. Outra questão, ela vai diminuir a temperatura do solo, né? Não vai ter a radiação direta do sol, né? Pesquisas mostram que a palhada, a cobertura de solo com palhada reduzem até 10 graus a temperatura do solo. Então você vai ter um solo mais fresco, um solo com uma temperatura menor. Isso vai ajudar com que a sua planta consiga absorver melhor os nutrientes, o crescimento das raízes vai ser melhor e principalmente dentro da horta, onde você faz o plantio de mudas pequenas, mudas sensíveis, né, você vai ter um crescimento melhor dessas plantinhas onde tem a cobertura de solo. Então cobertura de solo é tudo de bom, né? Mesmo dentro da horta ou dentro nas áreas de cultivo de grãos ou mesmo em pastagens, cobertura de solo é fundamental. Uma dica para você, o que você pode usar aqui para fazer cobertura de solo em hortas? De preferência use gramíneas, porque elas têm mais fibra, então elas vão durar mais tempo em cima desses canteiros. Por exemplo, eu aqui uso a Gramatifton, né, que é a roçada das minhas áreas de pastagem. Quando sobra um pouco desse pasto, faço a roçada e aí depois que está seco eu coloco num local, faço a cobertura para que não molhe, né? E depois eu trago para cá para fazer a cobertura. Mas você pode usar várias outras plantas. Você pode usar capim mombaça, você pode usar braquiária, você pode usar capim elefante, você pode usar qualquer tipo de planta para fazer a cobertura. Mas você tem que ter o cuidado de não colocar plantas com semente em cima desses canteiros, né? Porque essas sementes podem germinar e podem trazer ervas daninhas para dentro da sua horta. E você tem que ter o cuidado, né, de você utilizar essa palha de locais onde não tenha infestação de insos, porque aí você também vai acabar trazendo inso para dentro da sua horta e vai te dar muito serviço para você fazer depois o controle desses insos, principalmente na produção orgânica, onde você não pode usar herbicidas, onde você tem que fazer o controle manual ou o controle mecânico dessas plantas indesejáveis. Tem mais um benefício importante, que vai te ajudar na questão dos micro-organismos também. Debaixo de uma palhada, os micro-organismos vão ter um solo mais úmido, vão ter um solo mais fresco, não com uma temperatura tão alta, né? E lá eles vão ter um ambiente favorável para se reproduzir, né? E para melhorar ainda mais o seu solo. Ou seja, você vai ter uma decomposição de matéria orgânica mais rápida e muitos micro-organismos também são muito importantes na hora da liberação dos nutrientes que estão nesse solo, principalmente na produção orgânica, principalmente se você utilizar, por exemplo, o pó de rocha como parte da adubação, né? Então você precisa ter um ambiente adequado para que aqueles micro-organismos possam se multiplicar, possam trabalhar e possam deixar disponível esses nutrientes para as plantas, ok? Um pequeno vídeo para você, algumas dicas hoje sobre a cobertura de solo, principalmente para você que trabalha com produção de hortaliças e para você que trabalha com produção de hortaliças orgânicas. Se você gostou do vídeo, compartilhe para os seus amigos, curta a minha página e acompanhe mais vídeos e mais conteúdos a respeito da agricultura familiar e da pequena propriedade rural. Certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.